Amém. Como eu disse, hoje vamos falar sobre a vida de Jacó, de usurpador ao Deus que prevalece. Essa é a trajetória do nosso estudo de hoje. Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É o testemunho que o evangelista João dá no seu evangelho, no capítulo 1, verso 14. O ministério do Filho de Deus foi cumprir a missão de se entregar a um sacrifício expiatório ou representativo, a fim de justificar pecadores arrependidos. Nessa missão, confrontou e ainda confronta nossos pecados numa luta pessoal e direta, não com chances de perder esta batalha, esta luta, mas com o objetivo de nos conduzir à vitória, porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós também podemos vencer, porque Ele é o nosso condutor. Então, quando Deus ele vem ao nosso encontro, nos confrontar nos nossos pecados, Ele não está entrando numa luta contra a nossa condição pecaminosa com chances de perder. Mas esta confrontação, ela é amparada pela obra expiatória de Jesus. Então, esta luta, essa confrontação, só tem um objetivo, e esse objetivo ele é irresistível. O objetivo de fazer com que eu e você, pela obra expiatória de Jesus, sejamos levados a um estado vitorioso, porque Ele venceu o mundo. A história final de Jacó é de vitória, mas antes a sua história foi marcada pelo excesso de confiança em suas próprias espertezas, passando por várias lutas pessoais, para somente depois perceber o quanto seus esforços eram inúteis sem a bênção de Deus. Quão inúteis são os nossos esforços, e eu acrescentaria também as nossas boas intenções, se não houver a bênção de Deus. Jacó precisava entender exatamente isso na história da sua vida. Se olharmos para o final da sua história, nós vamos nos alegrar, porque o final da história de Jacó foi um final realmente maravilhoso, como Deus cumpriu os seus propósitos na vida dele. Mas antes, a história dele é marcada por muitas lutas, e essas lutas se assemelham com as nossas próprias lutas. O objetivo do nosso estudo aqui não apenas refletir sobre as lutas de Jacó, mas fazer também um autoexame, uma autocrítica, uma autoanálise da história da nossa vida, percebendo as conexões e as ligações que a história de Jacó tem com a nossa própria vida, a fim de extrairmos lições que servem tanto para nos prevenir, como também nos fortalecer em meio aos sofrimentos que nós enfrentamos nessa vida. Nós podemos nos prevenir de certos sofrimentos olhando para a história de Jacó, mas também olhando para a história de Jacó, nós podemos, nos nossos atuais sofrimentos, encontrarmos amparo no consolo de Deus e nas lições que Ele tem para cada um de nós. Popularmente dizemos que não há vitória sem lutas. E este provérbio se mostra verdadeiro quando examinamos as lutas que Jacó se envolveu. E nós veremos aqui 6 lutas que Jacó se envolveu na história da sua vida. Do orgulho à humilhação. Primeira luta de Jacó, a luta de querer ser o primeiro. A luta de querer ser o primeiro. Jacó era filho de Isaque e Rebeca, e neto de Abraão, a quem Deus prometeu fazer pai de muitas nações. Deus abençoou Jacó desde o nascimento, onde nós lemos no capítulo 25, verso 21, dizendo: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus abençoou Jacó desde o seu nascimento. Contudo, ele viveu como se a bênção de Deus dependesse de seus próprios esquemas, se mostrando disposto a lutar com qualquer um para alcançar o seu interesse. Essa é a teologia das obras, essa é a teologia da prosperidade. É o homem pensar que pelos seus méritos ele pode obter o favor de Deus, mesmo quando Deus não quer, não tem intenção, não tem um plano, não é da vontade de Deus nos abençoar em certos interesses particulares. O homem pensa que pelos seus méritos, pelo seu esforço, pela sua inteligência, ele pode sim fazer com que Deus o abençoe conforme a sua própria vontade. E aqui a história de Jacó mostra como ele estava disposto a enfrentar e lutar com qualquer um para alcançar o seu objetivo. Diz o texto: os filhos lutavam no ventre dela,
Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Texto que nós lemos em Gênesis capítulo 25, verso 22, e também nos versos 24, verso 26. O nome Jacó em hebraico é Jacob, agarrar, literalmente esse é o significado do nome dele. Daí porque ele recebeu exatamente o nome de Jacó, porque ele agarrou com a sua mão o calcanhar de Esaú. E essa palavra, esse substantivo, Jacob, ele é procedente de Acab, que significa burlar ou usurpar pelo engano. Jacó recebeu este nome porque já no seu nascimento ele estava tentando burlar, ele estava tentando ter a proeminência, segurando o calcanhar de Esaú, como que querendo nascer primeiro. A luta começou no ventre, antes do nascimento, e no nascimento a luta se evidenciou, como Jacó já estava querendo ser o primeiro. A segunda luta dele era a luta de querer a aprovação pelo engano. Essa primeira luta dele, a luta dele diante daquele que é justo, daquele que é altíssimo, daquele que é santíssimo, o nosso Deus. Essa primeira luta dele. A segunda luta foi querer a aprovação através do engano. Antes do nascimento dos gêmeos, Deus disse a Rebeca que seus filhos dariam origem a duas nações, que uma seria mais forte do que a outra, e a mais antiga serviria a nação mais nova, porque esta seria aquela que estaria sendo conhecida na história como a nação mais forte. Ou seja, a nação, o filho que nasce primeiro, que herda o direito da progenitura, vai ser representante da nação mais forte. Por ser a nação mais forte, essa é aquela que vai servir a mais nova. É mais ou menos a experiência que nós vemos nas relações dos nossos filhos. Aos mais velhos ou mais velhas, nós dizemos, olha, cuide do seu irmão, cuide da sua irmã. Por quê? Porque ele tem mais maturidade, ele tem mais experiência de vida, ele é mais forte, então o que se espera destes é que sirva os mais novos. Essa foi a palavra de Deus para Rebeca. Esaú, o primogênito, se tornou proeminente caçador, ao passo que Jacó, o mais novo, se tornou pacato, habitando em tendas, conforme lemos no verso 27 do capítulo 25. Em face disso, os pais demonstraram preferências distintas em relação aos seus filhos. Isaac, diz o texto, amava mais a Esaú, talvez pelo fato dele ter sido o primogênito e aquele que, sob o qual repousava a promessa de que seria o mais forte, o representante da nação mais forte. Então, o que nós lemos aqui é que Isaac amava mais Esaú, porque se saboreava de sua caça. Como Esaú ele era mais forte, como Esaú ele era mais habilidoso, como Esaú ele era mais vivido, ele então adquiriu ou aprendeu um meio de agradar o seu pai. E o seu pai demonstrava ter um amor especial por ele. Enquanto isso, diz o texto, Rebeca amava mais a Jacó. Talvez com aquele sentimento de proteção, porque ele era o mais novo e via o pai amando de uma maneira especial Esaú em detrimento ao próprio Jacó. Jacó então, olha só, ele preparou um cozinhado de lentilhas. E quando Esaú chegou do campo esmorecido e faminto, estava em caças, talvez há dias, sem se alimentar adequadamente, sem repousar adequadamente. O fato é que ele chegou em casa muito esmorecido e terrivelmente faminto. E ele chega e percebe que o seu irmão tinha preparado ali um cozinhado muito gostoso, e ele pediu para comer. Jacó então propôs uma barganha: deixá-lo comer em troca do direito da progenitura, pelo que induziu Esaú a fazer um juramento. Então, ele estava com a sua necessidade imediata tão latente, que ele falou: o que me serve agora a progenitura? Se eu não comer, eu vou morrer. Então ele foi induzido, na sua necessidade mais sensível,
a aceitar a barganha de Jacó. No momento mais frágil do irmão, fisicamente esgotado e faminto, Jacó viu a oportunidade de obter vantagem sobre o outro e de uma maneira maliciosa. Ele aproveitou o momento de fraqueza do irmão para obter vantagem. Veja, essa é a segunda luta de Jacó. É de buscar a aceitação através do engano. A história continua. Mais tarde, Rebeca conspirou com Jacó, a sua mãe, para enganar Isaque, que se encontrava velho e não podia ver. Então Jacó mentiu para Esaú, inclusive usando o nome de Deus neste pecado. Porque quando Esaú busca do rebanho, entre as cabras, prepara o cozinhado e apresenta para Isaque, Isaque fala: mas você voltou rápido demais, Esaú. Ele não podia ver direito. Aí o que Jacó disse? É porque Deus me enviou a caça, ela veio até a mim. Ele usa o nome de Deus para mentir para o seu pai. Olha a trama que foi armada. Enquanto isso, Esaú estava no campo, caçando, procurando uma caça para cozinhar e entregar para o seu pai. Então, ele usa o nome de Deus neste pecado e usurpou o lugar do irmão para receber a bênção que o seu pai havia prometido a Esaú. Como ele era liso e o irmão era peludo, ele usou um casaco muito peludo, casaco inclusive de Esaú, porque quando Isaque se aproxima, sente o cheiro de Esaú, tudo aquilo foi servindo para chegar-se à conclusão de que se tratava de Esaú. E o Isaque ainda pergunta para ele: é você mesmo, Esaú? Aí Jacó diz: sim, sou eu, Esaú. Ele insiste na mentira, ele insiste em manipular todo o cenário para induzir o pai, e dessa maneira ele toma o lugar do irmão, ele usurpa o irmão. Por isso ele foi chamado de Jacó desde o seu nascimento. É querer tomar o lugar do seu irmão. O seu irmão está nascendo e ele está puxando o pé do irmão. E agora ele aproveita de um momento de fraqueza do irmão, o induz a vender o direito da progenitura ou os privilégios por ser primogênito, e assim ele então usurpa o lugar de Esaú para receber a bênção do seu pai. A terceira luta de Jacó foi fugir das consequências do seu pecado. Ele cometeu todos esses pecados. Ao invés de enfrentá-los, ele resolveu fugir. Quando Esaú chegou, porque logo após Jacó ter recebido a bênção de Isaque, quem que chega? Esaú. Chega com a caça, prepara exatamente do jeito que seu pai gostava, oferece para ele e fica ali aguardando o pai oferecer a bênção assim como ele tinha prometido. Isaque disse: traga uma caça, prepare, e depois que eu comer, eu darei a minha bênção sobre você. E foi exatamente nesse momento que ele soube que tinha sido enganado novamente por Jacó, que recebeu a bênção em seu lugar, e como diz o texto, amargurado, cheio de amargura, disse: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Por 2 vezes Jacó enganou o seu irmão. Por essa causa, Esaú passou a odiar o seu irmão e prometeu matá-lo. Ele disse para o pai: o senhor vai enfrentar um luto novamente. O senhor vai enfrentar um luto por causa disso. Então, orientado pela mãe, Rebeca, Jacó fugiu para a casa do seu tio materno Labão, em Padã-Arã. Eles estavam em Canaã, eles tiveram que ir para o norte hoje do estado de Israel, em Padã-Arã. Ele enganou Esaú 2 vezes, enganou seu pai, e depois preferiu fugir dos problemas causados, que resolvê-los pelo reconhecimento dos pecados e arrependimento. Ao fugir, estava preservando os problemas. Como os problemas não foram tratados, ele simplesmente preferiu se ausentar, que é o caminho mais fácil para muitos que não querem conflitos. Eles simplesmente se ausentam, deixam os problemas para trás e vai então para uma outra terra. Enquanto isso, os problemas estão lá sob conserva. Um dia você tem que voltar. Quando você voltar, você vai encontrar problemas que não foram resolvidos. Então, este foi o caminho mais fácil para Jacó. Ele foge das consequências do seu pecado, ao invés de tratá-los, de resolvê-los
com o reconhecimento dos seus pecados e também com arrependimento. A quarta luta de Jacó foi a perseguição agora por parte do seu tio Labão e dos seus próprios primos. Quando chegou em Padã Arã, serviu Labão durante 20 anos. Olha, cronologicamente, o espaço temporal de quando ele saiu da casa do seu pai e foi para a casa do seu tio materno. Foram 20 anos servindo Labão, conforme lemos no verso 38 do capítulo 31 de Gênesis. E por causa da proteção de Deus e da sua inteligência, Jacó prosperou e teve muitos rebanhos. Esse é um indicativo importante, porque os rebanhos apontam tanto para a fonte de alimentos, como também para o aspecto do comércio. Ele tinha servas e servos, funcionários, camelos e jumentos, ou seja, meios de transporte. Assim, em posses, Jacó, pela proteção de Deus, na terra do seu tio Labão, prosperou e se tornou muito rico, segundo o testemunho do verso 43 do capítulo 30. Jacó prosperou e se tornou muito rico. Ele foi enganado diversas vezes por seu tio. A primeira vez, ele quis se namorar, quis se casar com Raquel, e o seu tio então disse: olha, trabalhe 7 anos para mim, e no final dos 7 anos eu permito você se casar com Raquel. Ele, tudo bem, ele trabalhou duramente 7 anos, e quando ele findou esse período, que ele achou que poderia agora usufruir do seu interesse de se casar com Raquel, Labão o fez ter relacionamento com Lia, a filha mais velha de Labão. E isso foi um engano que ele sofreu, não apenas dessa vez, mas por 10 vezes, conforme lemos nos versos 6 a 8 do capítulo 31 de Gênesis, por 10 vezes Labão mudou o acordo salarial com Jacó. Jacó fez um acordo com ele, cumpriu a sua parte, Labão violou a sua parte no acordo por 10 vezes. Então aquele que antes tinha enganado tanto, agora estava sendo prejudicado por tantos enganos. Em meio a todo este cenário, se apossou dos rebanhos de Labão, pelo que seus primos e tio começaram a se desagradar, e então, por instrução divina, teve que retornar para a terra de seu pai em Canaã, passando a ser perseguido por seu tio e primos, e também com medo. Depois de tudo que ele viveu na terra da casa do seu tio, agora ele deixa aquela terra, fugido, tem que voltar para Canaã. Ele foi alcançado por Labão, mas por causa da providência de Deus, porque Deus advertiu Labão para que não falasse coisa ruim alguma para Jacó, Labão o alcança, e ao alcançar, ao invés de prejudicá-lo, fazer algum mal contra ele, Labão acabou se reconciliando com ele. Entretanto, Jacó tinha um grande desafio pela frente. Seguindo a sua viagem, ele tinha, ao voltar para a casa de seu pai, que enfrentar o seu irmão Esaú, que tinha prometido matá-lo. Então, de um lado, o seu tio que estava o perseguindo e querendo fazer mal contra ele, juntamente com seus primos. Por outro lado, no caminho adiante, rumo a Canaã, ele tinha que enfrentar um problema sério envolvendo o seu irmão, porque o problema com o seu irmão não foi resolvido. Essa foi uma das lutas dele. Ao invés de tratar o problema antes de sair, ele sai e deixa o problema para trás. Agora, voltando, ele tem que enfrentar um problema que não foi resolvido no passado. Essa é a quinta luta dele: o medo do seu passado mal resolvido. O medo de um passado mal resolvido. Antes de chegar na casa do seu pai, Isaque, Jacó enviou mensageiros a Esaú com a intenção de propor paz. Como ele esperava ser recebido de uma maneira muito hostil, então ele resolveu enviar presentes, posses para Esaú, na tentativa de alcançar por parte de Esaú mercê, misericórdia, graça, bondade. Então ele envia os mensageiros dizendo: olha, o seu irmão está aí, ele quer se encontrar com você, e ele está antes te oferecendo esses presentes aqui, na tentativa de amolecer o coração ali de Esaú.
Só que Esaú resolveu fazer o quê? Diga para ele que eu vou ao encontro dele. Ele estava numa região próxima da casa de seu pai, e Esaú resolve ir atrás do seu irmão. Só que ele resolve não ir sozinho. Ele resolve ir ao encontro do seu irmão Jacó com um exército de 400 homens. Não bastando tudo que já tinha sofrido com seu tio Labão durante 20 anos, trabalhando e sendo enganado durante 20 anos, agora se viu confrontado por um passado que ainda não estava resolvido. Capítulo 32 de Gênesis, verso 1 ao verso 8. E agora, como é que faz, hein? Se enfrentar o irmão já era uma tarefa muito difícil, imagine enfrentar o irmão com um exército de 400 homens. E juntamente com Jacó estavam ali as suas mulheres, os seus filhos e todas as posses que ele adquiriu durante os 20 anos de trabalho a serviço de Labão. Então ele corria o risco de não apenas perder a sua própria vida, mas também estava expondo a sua família em risco e os prejuízos e a herança e também aquele temor, porque a promessa tinha repousado sobre ele, de que dele Deus faria uma grande nação. E a terra de Canaã seria possuída pela sua descendência. Então tudo isso começa a invadir o coração de Jacó. As coisas não estavam nada boas para ele, então organizou o grupo que estava com ele em 2, para poupar da morte pelo menos um naquele iminente confronto. Acuado, sem rumo, com medo e perturbado, ele só encontrou uma saída: o clamar a Deus. O negócio estava tão feio que ele organizou sua companhia em 2 frentes, porque no iminente confronto, uma parte teria a chance de correr e se livrar, a outra seria entregue, é o efeito colateral, né? Para alguns se livrarem, outros têm que morrer. Então ele já estava admitindo que parte da sua companhia, dos seus servos, das suas servas, das suas posses, dos seus animais, da sua família, poderia perder a vida naquele iminente confronto. É um exército de 400 homens que estava chegando ao encontro de Jacó. Então ele não teve saída. Voltar para Labão, não tinha nem tempo para correr. Ficar parado ou ir adiante, tinha um exército vindo contra ele. Ele estava acuado, amedrontado. E nessa hora ele faz uma oração belíssima, que nós lemos nos versos 9 ao verso 11 do capítulo 32. Muitos de nós, por causa do nosso orgulho, nos avantajamos de certas estruturas de segurança que criamos em torno de nós. Às vezes é a segurança financeira, a facilidade para negócios, a facilidade para administrar as suas próprias despesas, a facilidade de poupar dinheiro na poupança, e isso acaba servindo como uma segurança real, material, mais tangível muitas vezes do que a segurança que nós devemos ter da parte de Deus. Outros podem não experimentar segurança nas posses e nas riquezas deste mundo. Buscam segurança nos seus próprios relacionamentos. Se sentem tão seguros em certos relacionamentos, às vezes mais seguros do que se sentem na presença de Deus. Mais seguros do que se sentem na presença de Deus. Outros se sentem muito seguros na sua própria inteligência. Se fazem pessoas muito espertas. Usam da ingenuidade, dos momentos de distração das pessoas, manipulam informações, distorcem fatos, mentem de uma maneira sutil, sabendo que ninguém vai verificar, sabendo que ninguém, pela confiança preliminar, ninguém vai ficar vigiando, aproveita dessas brechas nos relacionamentos e de uma maneira toda espertalhona procura obter vantagens nos relacionamentos, porque seus corações estão cheios de orgulho, mais centrados e confiados em si mesmos. Mas Deus, na sua grande sabedoria, sabe muito bem como abater um coração orgulhoso e levá-lo ao chão da humilhação. Essa é a história de Jacó. E é a história que talvez
muitos de nós, se não todos nós aqui, nos assemelhamos também em muitas situações da nossa própria vida. Jacó estava numa situação, ele não viu mais, nem na sua família, nem na sua esperteza, nem também nas suas riquezas. Solução. Foi quando ele olhou para cima, é que ele pensou, só Deus pode me dar uma solução. E foi nesse momento que ele orou. E certamente em momentos como estes, nós oramos com um coração tão quebrantado e tão desesperado, com palavras tão carregadas de sentimento, como em nenhuma outra ocasião nós oramos. Fora de situações assim, talvez nossas orações são meramente mecânicas, um conjunto de palavras decoradas, encadeadas, amarradas umas às outras, apenas para cumprir certos protocolos, antes da refeição, depois da refeição, antes de sair de casa, quando chega em casa. E podemos orar sem fé, sem confiança e sem olhar para o Senhor como a nossa única solução. O caso de Jacó foi diferente. Ele orou quando o medo já tinha cercado toda a sua vida. O temor já estava perturbando o seu coração. E ele ora no capítulo 32, versos 9 ao verso 2, dizendo o seguinte. Verso 9 ao verso 11. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ou seja, o Deus da aliança, Deus que é fiel, que não volta atrás em nenhuma das suas promessas. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não me venha ele matar-me e as mães com os filhos. Palavras de desespero de um homem acuado pelos temores que invadiram o seu coração. Essa é a 5ª luta de Jacó. A luta marcada pelo medo do seu passado mal resolvido. E é neste contexto que ele enfrentou a 6ª luta, talvez a mais emblemática luta na história de Jacó. É a luta pela ansiedade, a luta da ansiedade pela bênção de Deus. Capítulo 32, versos 22 ao verso 32. Que talvez Jacó é muito mais lembrado por essa luta com um homem, com um anjo do Senhor, com o próprio Deus, do que pelos fatos que antecedem. E quando nós vemos os fatos que antecedem essa luta, percebemos como o coração de Jacó, de orgulhoso, é levado a um estado de humilhação. E é neste contexto de humilhação, de reconhecimento da sua dependência de Deus, já agora não é de dependência e confiança na sua própria inteligência, na sua esperteza, tentativa de ser o primeiro, de ser aprovado mediante o engano, de aprontar tanto como ele aprontou. Não, agora Jacó está no momento em que ele não olha mais para si, ele olha para o Senhor, e ele está ansioso pela bênção de Deus, ele está ansioso pela misericórdia de Deus manifestada segundo a expectativa que nós lemos aqui na sua própria oração, de ser por Deus livrado do seu irmão Esaú, bem como as mães de seus filhos. Preocupado com a segurança da sua família, a guiou para além de um ribeiro, entre o mar da Galileia e o mar morto, o chamado Val de Jaboque, e tendo ficado só do outro lado, ele fica sozinho do outro lado, já era noite, passou a lutar com um homem inicialmente estranho durante toda uma noite, capítulo 32, versos 22 ao verso 24. Esse homem é apresentado aqui inicialmente sem qualquer identificação, apenas que ele lutou com este homem, como diz o verso 24, até ao romper do dia. É uma luta que ele enfrenta com este homem. Em certo momento, nessa luta, Jacó percebeu que estava lutando com o anjo do Senhor, porque nos versos 25 e no verso 26, nós temos indícios de que em certo momento ele percebeu que não estava lutando com um homem comum, não. Porque ele mesmo diz no verso 25, vendo este que não podia com ele, está se referindo aqui ao anjo, tocou-lhe na articulação da coxa,
deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Agora Jacó diz para ele o seguinte: não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó reconhece que aquele homem que tocou na sua coxa, e só o toque na coxa foi capaz de causar um ferimento tão grave, deslocando o nervo da sua coxa, a ponto dele mancar, conforme lemos no verso 31, que ele manquejava de uma coxa, e no verso 32, que o nervo do quadril na articulação da coxa foi deslocado, tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril, apenas com um toque deste homem. Olha o poder, o dano que causou na coxa de Jacó, e ele passou a mancar. Então Jacó, em certo momento dessa luta, ele reconheceu que não estava lutando com um homem comum. Por isso ele disse: olha, eu não posso deixá-lo ir, sem que antes me abençoe. Eu estou desesperado. Ele reconheceu que aquele homem tinha poder para abençoar Jacó. Abençoar com qual expectativa? Com a expectativa de ser livrado do iminente conflito com seu irmão, correndo o risco de morrer, bem como toda a sua família. Esta foi uma manifestação do próprio Filho de Deus, conforme encontramos em outros contextos do livro de Gênesis. O anjo que falou com Agar, capítulo 16, verso 7 ao verso 13. O anjo que falou com Abraão, capítulo 18, versos 2 a 3, depois versos 10 a 14. Aqueles 3 varões que aparecem quando ele está na porta da sua tenda, no momento em que o sol brilhava mais forte, e um deles fala com Abraão, dizendo que 1 ano após ele voltará e Abraão teria um filho. E ele mesmo fala, ele mesmo é apresentado como o Senhor que fala com Abraão. O anjo que falou com Ló, capítulo 19, versos 15 ao verso 21. O anjo que impediu Abraão de sacrificar o seu filho, capítulo 22, versos 11 ao verso 15, chamado ali de anjo do Senhor, que se manifesta e impede Abraão de sacrificar o seu filho. O mesmo que é o que aparece a Jacó. A sua identidade é revelada nos versos 28 e verso 30, onde nós lemos: então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus. Não era um homem comum, era uma manifestação divina da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus. No verso 30 nós lemos: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então essa é a identidade do homem. Esse homem não pode ser nenhum outro. Existem alguns que debatem na literatura de que este homem aqui seria um homem comum, que Deus usou para confrontar Jacó. Existem aqueles que falam que se trata de uma luta com uma figura demoníaca, o próprio Satanás lutando aqui com Jacó, mas essas possibilidades, elas são altamente questionáveis quando nós vemos essas passagens do próprio texto e o que o profeta Oséias diz no capítulo 12, versos 3 ao verso 5. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, se referindo à história de Jacó. No vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Então, todos os indícios apontam para o fato de que Jacó está aqui numa luta com a manifestação do Filho de Deus na antiga aliança. Jacó confiava em si e enganou pessoas, mas agora foi levado ao mais profundo sentimento de dependência de Deus. Ele insiste naquela luta, porque ele não se vê no seu desespero, ele não considera no seu desespero sair daquela luta, daquele contato com o Filho de Deus, sem a bênção que desesperadamente ele estava à procura. Vendo a persistência de Jacó, o Senhor tocou na articulação da sua coxa, no nervo do quadril, deslocando a junta. E Jacó, mesmo assim,
insistiu dizendo: não te deixarei ir se não me abençoares. Verso 26. Eu preciso desesperadamente que me abençoe. Eu não posso considerar sair deste contato, deste encontro, desta luta, sem que o Senhor me abençoe. Não posso me conformar com isso. Me abençoe. É o desespero. Talvez alguns de nós já passaram por esse tipo de situação, de luta, de desespero, necessidade de um livramento da parte de Deus. Eu me lembro quando o meu filho mais velho, meu primogênito, nasceu. Ele era pequenininho, é o meu mais novo que estava para nascer. Minha esposa estava grávida, barrigão, nós estávamos arrumando as coisas, já eram por volta de umas 10, quase 11 horas da noite, arrumando as coisas para 5 horas da manhã irmos ao hospital, porque o meu segundo filho ia nascer. E o meu outro filho, o Joshua, que era bem pequenininho, ele já estava dormindo. E nós ficamos durante toda a gestação do nosso segundo filho em oração em casa, em oração, e pedindo a Deus para abençoar a vida do Eric, do irmãozinho do Joshua, o nosso segundo filho, e orávamos muito por isso. E aí, chegando perto da gravidez, nós já estávamos dizendo: olha, falta só um mês para você conhecer o seu irmãozinho. Passava a semana: olha, faltam apenas 2 semanas para você conhecer o seu irmãozinho. Olha, falta 1 semana para você conhecer o seu irmãozinho. O seu irmãozinho vai nascer amanhã. Vai dormir, porque amanhã nós vamos ver o Eric, né? E ele estava lá dormindo, e de repente, quando eu estava arrumando as coisas com a minha esposa, preparando as coisas, com tanta expectativa com o nascimento do Eric, o Joshua, do outro quarto, começa a chorar. E nós fomos no quarto, e aí ele olhou para mim e falou: papai, me ajuda. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Percebi que ele estava muito quente, estava com a febre muito alta. E ele: me ajuda, e começou a gritar, mas os dentes já estavam travados. De repente, o Joshua desfaleceu. Perdeu toda a sua coordenação, todos os seus movimentos. Eu estava com a roupa, tinha chegado da rua, estava trabalhando, e aí, do jeito que eu estava, num ato de desespero, porque ele começou a ficar roxo, eu o levei para o banheiro, liguei o chuveiro, a água caía nos seus olhos, não havia nenhum tipo de reflexo, e ele foi ficando roxo, ele não estava conseguindo respirar. E eu comecei a entrar num desespero, debaixo do chuveiro, com os meus filhos nos braços, a minha esposa chorando, desesperada, e naquele momento, de profunda angústia no meu coração, eu comecei a dizer: pai, não permita que eu perca o meu filho nos meus braços. Não deixe isso acontecer conosco. E foi quando o Joshua começou a reagir, e nós, rapidamente, do jeito que nós estávamos, entramos no carro e corremos para o hospital. Eu e o Joshua. E a mãe da minha esposa, a minha sogra, foi dar assistência para ela, porque naquela madrugada tinha que ir para o hospital para o meu segundo filho nascer. Então, quando o meu segundo filho nasceu, eu não estava no hospital para testemunhar o nascimento. Eu estava num outro hospital, internado com meu filho, que estava em observação. Depois nós descobrimos que o que aconteceu com ele foi uma febre provocada pelo seu estado de ansiedade. E ele teve uma crise de convulsão febril, e eu não sabia, eu nunca tinha visto aquilo, ainda mais em criança, eu nunca tinha visto aquilo. Primeira conclusão, primeira avaliação que eu tive é que o meu filho estava morrendo, e eu caí em desespero. Nessas horas, não tem carro, não tem salário, não tem casa, não tem amizade, não tem nada mais que importa para você, senão a bênção do livramento de Deus. É tudo que você quer. E esta foi a experiência de Jacó, na luta com o anjo do Senhor. Não te deixarei ir, não posso te deixar ir. Eu quero que o Senhor me abençoe. Me abençoe. Eu careço desesperadamente da sua bênção. Essa resposta agradou ao Senhor, que mudou o seu nome, dizendo: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Verso 28. E diz o texto que ali Deus concedeu a bênção a Jacó.
assim como ele estava esperando. Ele recebeu a bênção do Senhor naquela ocasião. Nós vemos na trajetória aqui de Jacó a sua primeira luta. Ele queria ser o primeiro. Sua segunda luta foi querer a aprovação pelo engano. Sua terceira luta foi fugir das consequências do seu pecado. E aqui começa um processo de quebrantamento de Jacó. Porque na sequência, ele sobe, no orgulho, mas na sequência ele passa a ser perseguido pelo seu tio Labão. Agora, de enganador, sofrendo os danos causados pelo engano, ele percebe que este não é o melhor caminho para servir ao Senhor. Então ele foge de Labão, e aqui começa o processo de quebrantamento, como eu mencionei. A quinta luta dele foi o medo do seu passado mal resolvido. Ele está acuado numa terra para onde o seu irmão, com um exército de 400, estavam aproximando. E foi nesse momento que ele teve a sua última luta, a luta de ansiedade pela bênção de Deus. Eu não vejo saída se não ser abençoado pelo Senhor. Eu careço desesperadamente por uma resposta, ó Pai. Ouça a minha oração, me abençoe. Eu não posso me conformar, Senhor, em perder a oportunidade de ver a Tua bênção sendo derramada sobre mim, no momento de desespero, não de arrogância, mas agora de humilhação. Para quem estava com medo de Esaú ser ferido por Deus e passar a mancar, tornou Jacó ainda mais vulnerável. Se a coisa estava ruim, Deus faz questão de tornar pior, Este, portanto, não foi um ferimento apenas na coxa, mas também no orgulho dele, para ensiná-lo a confiar em Deus mais do que em si mesmo. Isto é o que esta luta significa. Deus se fez homem e lutou com Jacó, e Jacó lutou com Deus, não porque poderia vencê-lo, mas porque entendeu, neste momento da sua vida, o quanto dependia da bênção de Deus para obter bom êxito frente aos seus temores. Não precisava agarrar no pé do seu irmão, não precisava mentir para o seu pai, enganar o seu irmão 2 vezes, não precisava de nada disso. Neste momento, ele percebeu que nenhum dos seus esforços, nem mesmo a sua inteligência, tem qualquer valor sem a bênção de Deus. Ele entendeu a necessidade de depender da bênção de Deus para obter bom êxito frente aos seus temores. Ele entendeu exatamente isso, conforme lemos no verso 26, não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu dependo do Senhor, eu não dependo de mim, e eu não posso me sentir mais seguro pelas circunstâncias que eu crio em torno de mim, do que eu devo sentir em relação ao Senhor. Porque sem a bênção de Deus, você pode ter tudo: boa instrução acadêmica, estrutura financeira, patrimonial, bons relacionamentos. Mas sem a bênção de Deus, a sua vida pode mudar de uma hora para outra, apenas com a picadinha de um inseto. Para não dizer que isto é muito. Porque basta muito menos para Deus abater o orgulho do nosso coração e nos levar ao chão da humilhação. Assim como aconteceu, por exemplo, com Jó, que tinha tudo, e de repente a sua vida muda completamente, drasticamente, de um estado de paz e de harmonia com seus filhos, em uma terrível e abrangente tragédia. Todos nós somos muito mais vulneráveis do que nós imaginamos, mesmo por trás, mesmo escondidos atrás das falsas seguranças que nós criamos na nossa vida. Nenhum de nós está em condição de pensar que não depende desesperadamente de Deus, como Jacó demonstrou na sua história. Tendo chegado a esta consciência, Deus permitiu que ele prevalecesse, porque tinha vencido uma luta interior contra si mesmo, passando a entender que dependia de Deus, não das suas espertezas e enganos. Quebrantado, Deus mudou seu nome e o abençoou. Em razão disso, seu encontro com Esaú, ao invés de ter sido marcado por violência, foi marcado por abraços, beijos e choros
num clima inesquecível de reconciliação e comunhão, conforme lemos no capítulo 33, versos 1 ao verso 17. Esaú estava vindo ao seu encontro, mas não para praticar violência contra o seu irmão, mas para matar a sua saudade, abraçá-lo. Quando Esaú estava chegando, Jacó colocou a sua família atrás dele, ele se prostrou diante de Esaú, se humilhou na frente do seu irmão, algo que tinha que ter sido feito lá atrás, mas não fez. Deixou um passado mal resolvido para trás, mas por causa da bênção de Deus, agora foi a oportunidade que ele teve, com seu coração quebrantado, de se humilhar diante do seu irmão. Diz o texto que o seu irmão agarrou o seu pescoço, o abraçou, beijou, e eles choraram juntos. E houve reconciliação, porque Esaú diz: e quem são essas pessoas? E aí teve um momento em que Jacó foi dizer: minhas mulheres, meus filhos, minhas posses. E eles então voltaram para casa juntos, e enquanto estavam caminhando juntos, naquela fraternidade familiar maravilhosa, Jacó ofereceu suas posses para Esaú, e Esaú falou: não, eu não preciso, Deus tem me abençoado muito. E mesmo assim Jacó estava tão quebrantado, que quando ele saiu da terra de Labão, em Padã e Arã, ele saiu, mas assim, eu vou sair, mas vou levar tudo que é de direito meu. Mas quando ele está diante do seu irmão, seu coração está tão quebrantado, que ele quer oferecer aquelas riquezas para Esaú, para Esaú. Esaú ficou tão constrangido com a atitude de Jacó, que acabou aceitando, porque agora eles têm uma vida comum também, e os problemas estavam resolvidos, e houve paz no meio dessa família, e isso foi promovido pela bênção de Deus, bênção esta, que Jacó suplicou ao anjo do Senhor: eu não posso te deixar ir, sem que antes me abençoe. Então o anjo do Senhor mudou o seu nome de Jacó para Israel, e o abençoou ali, e esta foi a causa desse encontro tão maravilhoso e inesquecível na história de Jacó. Bem, irmãos, lições que essas lutas de Jacó nos ensinam. Quero destacar aqui 3 lições. Primeiramente, quem usa meias verdades, distorce fatos ou mente como método para manipular os outros e obter vantagens, logo experimenta os danos de seus próprios pecados. Essa é a primeira lição que eu quero destacar aqui. Não dura muito. Enganadores, mais cedo ou mais tarde, é só uma questão de tempo, eles vão pagar um preço altíssimo. Enquanto eles não pagam um preço altíssimo, o coração às vezes vai se enaltecendo, o orgulho vai aumentando, enquanto Deus está dando oportunidade para arrependimento. Não há arrependimento, não há mudança de vida, não há mudança de conduta. Pode ter certeza que o tratamento da parte de Deus vem, e vem mesmo. Jacó tentou trapacear seu irmão no nascimento, aproveitou de um momento de fraqueza dele para induzi-lo a transferir o direito ou os privilégios da progenitura, usurpou o seu lugar e mentiu para o seu pai, o induzindo a abençoá-lo indevidamente, se passando por Esaú. Não demorou muito até que teve de fugir e trabalhar para o seu tio Labão, que passou a enganá-lo várias vezes, até perceber na sua própria vida os males do engano. O mal que Jacó fez é o mal que Jacó plantou, semeou, é o mal que ele colheu. E foi rápido, a resposta foi muito rápida na vida de Jacó. É isso que nós aprendemos. Não bastando isto, teve que fugir de Labão, mas em direção ao seu irmão, que cheio de ódio havia prometido matá-lo. Encurralado pelos resultados dos pecados, espalhados entre Padã Arã e Canaã, o medo e a perturbação passaram a consumir seu vigor e a sua segurança. Ele só colheu sofrimento, enquanto ele estava tramando nos seus relacionamentos, enquanto estavam conspirando nos seus relacionamentos, enquanto estavam manipulando situações e pessoas pela mentira e pelo engano. Ele rapidamente colheu o resultado disso. E isso serve, como já dissemos no início, para nos prevenir de certos sofrimentos da nossa vida. Porque embora os outros não estejam percebendo, Deus tem os seus olhos fitos sobre nós. E Ele tem nos dado a chance de reconhecer o nosso pecado e nos arrepender dele, antes que, por amor a nós,
o próprio Deus nos discipline. E Ele tem para cada um de nós um método específico e muito assertivo, muito objetivo de tratar com o nosso coração. Fica essa advertência para todos nós. Segunda lição que nós estaremos aqui é que nesta luta quem vence é Deus. Parece que Jacó está vencendo o anjo, mas na verdade quem está vencendo é Deus. Jacó, ou Jacob, que significa usurpador, teve o seu nome mudado para Israel, ou Israel, que significa literalmente Deus vence. A mudança deste nome não é meramente simbólica, mas é teológica por algumas razões. Primeiro, Deus ouviu as orações de Rebeca e alterou sua condição estéril, permitindo o nascimento de Jacó. Jacó nasce por causa da bênção de Deus. A história que nós temos aqui de Jacó, bem como as suas lições, nos seus momentos de fraquezas, de pecados e também de bênção, se encontra aqui, porque lá atrás a sua mãe, estéril, pediu a Deus a sua bênção, Deus abençoou e mudou a sua condição, e ela então concebeu Jacó. Apesar, não por causa de, mas apesar de Jacó ter enganado seu irmão e pai, foi abençoado. E aí nós temos essas passagens, capítulo 27, versos 27 ao verso 29, capítulo 28, versos 3 ao verso 4, que Deus abençoou Jacó. E essa bênção foi confirmada por Deus segundo a aliança com Abraão e Isaque. Deus confirmou a mesma promessa que Deus fez a Abraão. É como se estivesse falando com o próprio Abraão ali no episódio com Jacó. A mesma promessa é a promessa que Deus conferiu a Jacó. C. Deus garantiu a descendência de Jacó com 12 homens e uma mulher. Raquel era estéril, Lia não. Deus abençoou Lia, ela concebeu filhos, e muitos filhos. A maior parte dos filhos de Jacó veio de Lia. Raquel era estéril. O que Deus fez? Ainda estendendo a sua bênção sobre a vida de Jacó, abençoou Raquel e ela teve filhos. Então, 12 homens e uma mulher, conforme lemos no capítulo 29, verso 31, até o capítulo 30, verso 26, e também no capítulo 35, versos 16 a 21, onde nós lemos o nascimento de Benjamim. Por Lia nasceram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, a filha. E pela serva de Lia, Zilpa, nasceu Gade e Asser. Por meio de Raquel nasceram José e Benjamim. E sua filha, através da sua serva Bila, nasceu Dan e Naftali. 12 homens e uma mulher. Também Deus fez Jacó prosperar em posses, trabalhando com inteligência e integridade. Veja só, Deus ouviu as orações e abençoou sua mãe, por isso ele nasceu. É Deus, apesar dos seus pecados, confirmando a promessa que fez a Abraão e a Isaque para ele. É Deus garantindo descendência para ele. É Deus agora o fazendo prosperar com posses. É Deus quem o preveniu e o protegeu das ameaças de Labão e seus filhos. Deus, antes de Labão e seus filhos conspirarem contra a segurança de Jacó, Deus preveniu diretamente Jacó a sair daquela terra imediatamente. Por isso que ele saiu, e foi assim, por Deus, protegido. Deus foi quem abençoou Jacó, resgatando a coragem que tinha perdido e a direcionando para a segurança que havia prometido, na visão que ele teve em Betel, quando ele, adormecido, em sonho, Deus, o anjo do Senhor, se manifesta em sonho para ele e reafirma exatamente essas palavras: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te he referido. Ele estava amedrontado, inseguro, fugindo. Vem Deus em sonho e o encoraja, renova o seu ânimo, renova a sua confiança, fortalece a sua perspectiva. Por isso o encontro com Saul foi tão pacífico e reconciliador. E quem vence é Deus, não simplesmente Jacó.
Parece que Jacó é quem está ganhando a luta ali com o anjo do Senhor, mas na verdade, quem está ganhando é o Senhor. Quem vence é o Senhor. É por isso que o nome dele é mudado para Deus vence, ou Deus prevalece. Israel. Era isso que tinha que ficar registrado na história. A vitória nunca é do homem, a vitória é sempre do nosso Deus Altíssimo. É Ele quem vence. Você trabalha com inteligência, com integridade, você se esforça, você estuda, você levanta cedo, dorme tarde, você articula, negocia, você faz tudo o que humanamente você pode fazer para prosperar e garantir a sua segurança. Você nunca pode esquecer de uma coisa, que quem está abençoando é Deus. Porque se Ele encolher a sua mão, você perde isso tudo de um dia para o outro. Nunca ampare a sua confiança no seu braço, no seu esforço, na sua inteligência, na sua capacidade. Jacó teve que passar por tudo o que passou, até entender que sem a bênção de Deus, nada do que tinha adquirido valia a pena. Terceiro e em último lugar, a história da nossa vida terá um desfecho que Deus conhece, e por isso, algumas vezes, pode parecer que tudo está perdido para nós, mas não para aquele que soberanamente a governa. Parece que para nós está tudo perdido, mas para o Senhor não. Apesar dos pecados, das fugas, dos medos e das expectativas negativas que Jacó nutriu antes do seu encontro com Esaú, ele foi surpreendido pela fidelidade e pela graça de Deus. Veja só, alguns pontos importantes. A aliança que Deus fez com Abraão, de que faria dele uma grande nação, foi reafirmada para Isaque e Jacó. Nada foi alterado, mesmo quando tudo parecia caminhar para um desfecho desastroso. Ele estava diante de uma situação que ele falou: agora não tenho mais o que fazer. Não dá tempo de correr, fugir daqui, voltar para a casa de Labão. E veio meu irmão, ele não sabia com que coração seu irmão estava vindo. Ele estava esperando seu irmão vir com ódio e com um exército para destruir ele e quem estava na sua companhia. Tudo parecia que o desfecho seria desastroso, mas Deus, o Deus da aliança, reafirmou as suas promessas e garantiu que os seus propósitos fossem cumpridos. Sabemos que o resgate, que o restante da história de Jacó não foi um felizes para sempre. Ele perdeu a sua amada esposa, Raquel, no parto de Benjamim. Isso está narrado no capítulo 35, verso 16 ao verso 21. Seu filho favorito foi traído por seus irmãos mais velhos e vendido como escravo para o Egito. Todo o capítulo 37 narra isso, de Gênesis. E ali, em uma terra estrangeira, no Egito, Jacó morreu. Capítulo 49 de Gênesis, verso 33. Por tudo isso, Deus o fez lembrar da promessa repetidamente, para que não se esquecesse e continuasse enxergando o que os seus olhos carnais não poderiam enxergar até aqueles momentos da sua vida, em meio a todas as suas experiências. Jacó, em último lugar, se tornou pai de numerosas multinações, e da sua linhagem veio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando você vai lá para a genealogia, tanto de José como também de Maria, em Mateus capítulo 1, versos 1 ao verso 2, e em Lucas capítulo 3, verso 35, você percebe que Jesus vem na linhagem de Isaque, exatamente na linhagem de Jacó, exatamente como Deus havia prometido a Abraão, que na sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e foi por meio de Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, que essa promessa foi cumprida plenamente. Tudo nos chama a atenção para Jesus, o anjo do Senhor, que viria ao mundo como Deus encarnado, enfrentar homens pecadores que o perseguiram até a morte. E quando pensaram que tinham derrotado Jesus, que tinham vencido Jesus, o que aconteceu? Jesus ressuscitou dentre os mortos, cheio de glória e de autoridade, foi assunto aos céus, e em breve retornará. Retornará para derrotar todos os seus inimigos e proclamar a eterna redenção do seu povo. Essa história aponta para o Filho do homem, o Filho de Deus, o anjo do Senhor, Jesus Cristo. É Ele quem vence. E quando Ele vier, Ele esmagará com seus pés
a cabeça dos seus inimigos e proclamará para toda a eternidade a vitória de todos aqueles que creem nele. É Ele quem vence. É Ele quem vence. Somos apenas alvos da sua graça e da sua misericórdia. Vamos orar? Pai querido, deposita, ó Deus, essas palavras no nosso coração. E não nos permita, Senhor, apenas entender a história, mas sermos impactados por ela, transformados nos nossos valores, nas nossas condutas. Dá-nos, Senhor, a graça de nos lembrarmos desses ensinamentos da Tua Palavra no decorrer dessa semana e além dela, sabendo, ó Pai, que o Senhor deseja que andemos na Tua presença como aqueles que confiam em Ti em primeiro lugar, não em si mesmos. E tenha misericórdia de nós, pois assim como Jacó, nós carecemos das Tuas misericórdias e suplicamos pela Tua bênção e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.